Vamos brincar de índio. Oi, vamos falar sobre Ex-Pajé. Que sem brincadeira, se tem algum nicho do cinema brasileiro que ainda é pouco explorado, é a nossa cinematografia falando dos nativos brasileiros, ou dos nossos índios. E esse ano, um documentário que passou no Festival de Berlim, depois veio pro Festival É Tudo Verdade e entra no cinema essa semana, é o documentário Ex-Pajé, do Luiz Bolognese. Agora, antes de eu falar sobre Ex-Pajé, se você quer ver um filme abrangente, um filme completo, um filme profundo, um filme complexo sobre a questão indígena no Brasil, que dá um panorama histórico e também analisa as mazelas atuais dos nossos compatriotas, interior afora, você tem que assistir Martírio, que eu coloquei como o melhor filme de 2016, que é uma obra-prima maravilhosa e que o Márcio Salem, meu amigo, colocou no Twitter hoje, que está disponível online de graça. E eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo tanto o link para minha crítica escrita de Martírio, quanto o link para você assistir ao filme. Então você não tem desculpa para não ver essa pérola, essa belezura de filme. Mas voltando ao Ex-Pajé, é curioso que o filme seja dirigido pelo Luiz Bolognese, que é um roteirista de formação, e não só ele é roteirista como a primeira ocupação dele no cinema, quanto ele é um baita de um roteirista, né? Então ele roteirizou todos os filmes da Laís Bodansky, né? As Melhores Coisas do Mundo, Chega de Saudade, Bicho de Sete Cabeças, como também roteirizou o ano passado o Bingo, Rei das Manhãs, que como você sabe eu coloquei entre os 10 melhores filmes do ano e que tem um roteiro perfeito. Agora, quando o Luiz Bolognese assume também a função de direção, ele acaba perdendo um pouco a mão, apesar dos filmes que ele dirigiu até agora, que são Uma História de Amor e Fúria e agora o Ex-Pajé, não sejam filmes ruins, mas são filmes que deixam a sensação de território não explorado em sua totalidade. Então ele vai para alguns temas, ele tateia ali algumas questões do protagonista ou da história, mas ele não parece ir até as últimas consequências, não consegue explorar os temas totalmente. O Ex-Pajé, que é um documentário sobre um cara chamado Perpera, que é um membro da tribo Paiter Suruí e que até os 20 anos vivia sem contato nenhum com o homem branco. Ele era, como o nome já diz, um pajé, então era um líder espiritual daquela tribo. Só que em 1969, o homem branco chegou àquela tribo e ele começou a ser obrigado a se envolver com a civilização. E ele acabou, né, por vários motivos, sendo estigmatizado, né, pelos pastores, pelos líderes da igreja cristã evangélica, como demoníaco, né, por ele ser um pajé. E aí ele acaba virando porteiro da igreja evangélica lá daquela região. E essas questões de fé, essas questões de espiritualidade voltam à tona quando tem uma morte misteriosa ali naquela tribo e ele acredita ter alguns tipo de poder para lidar com isso, para entender coisas que as outras pessoas não entendem, e mais uma vez as pessoas que estão ali próximas a ele tentam calá-lo. A questão aqui do filme é que o Luiz Bolognese obviamente está tratando o tempo todo com as contradições, ele está sempre comparando a vocação daquele homem, a natureza daquele homem, a bagagem cultural daquele homem, né? O histórico que ele traz com ele, com aquilo que ele é imposto a fazer e com aquela nova vida que ele tem, que é uma espécie de simulacro da realidade, né? Uma realidade forçada, uma realidade fingida, uma realidade imitada e limitada ao que as pessoas que o colonizaram, as pessoas que o catequizaram, seja lá a palavra que vocês queiram usar, querem que ele tenha. E por um lado, o Luiz Bolognese ele é bem sucedido em fazer esses contrastes. Então toda hora tem uma coisa acontecendo e outra coisa acontecendo paralelamente que você não precisa ouvir ninguém falando, você consegue perceber os contrastes ali. Então, por exemplo, a gente sabe, e até se você assistir o Martírio você vai saber isso com mais propriedade, de uma maneira muito mais chocante, o quanto a colonização brasileira e o quanto o processo de civilização dos nossos índios foi feito através de violência, de agressão, de derramamento de sangue. E aí o Luiz Bolognese, ele toda hora tá fazendo essas coisas. Então tá o protagonista ali descansando numa rede, e aí tem a criança ali, o filho dele, que tá jogando no celular, no smartphone, jogando um game, que é um game de caça. Então o Luiz Bolognese dá uma ênfase nisso, né, matando javali violentamente, né, no jogo, e sangue explodindo para todo lado. E é claro que eu não vou aqui pregar contra videogame, porque isso é uma discussão que já está datada, já é dos anos 90, a questão de que quem consome game violento acaba sendo um psicopata, enfim. Eu não acredito nisso, mas é no mínimo curioso, e essas contradições são contradições que o Luiz Bolognese consegue abordar bem o tempo todo. E o simples fato de às vezes estar tendo o culto religioso
religioso ali, né? O culto cristão, e os membros estão cantando as músicas ali no fundo, e o Luiz Bolognese enfoca ali o pajé em primeiro plano, né? E com aquele cabelo dele ainda, mesmo 40, 50 anos depois da colonização daquelas terras, né? Da catequização do índio, ele ainda tá ali, né? Com o cabelo bem característico, ele tem traços bem característicos, mas vestido uma roupinha que parece realmente roupa de pastor, né? Ele colocando uma roupa, camisa fechada até aqui em cima, de gravata ali no cantinho, e com um olhar reflexivo, né? Então você vê o próprio protagonista em si é uma contradição, é um contraste ambulante. Então o filme faz você pensar nesse tipo de coisa o tempo todo. Porém, é até aí que ele vai. Ele não vai mais longe, tanto em propor solução, quanto em investigar aquele cara de uma maneira um pouquinho mais profunda, que vá além das questões culturais, das questões sociais que ele traz consigo na sua herança e também aquelas que ele adquiriu com o tempo. Então é uma análise social-cultural, mas que peca ao não invadir o aspecto humano, né? Porque aquele cara é um ser humano e a gente sabe muito pouco sobre ele além desse tipo de contradição. Mas, como eu falei, no final das contas, nós, homens brancos e até homens negros, né? Porque eu acredito que a questão negra é muito mais, mas infinitamente mais abordada no cinema do que a questão indígena. Nós podemos aproveitar um filme como esse, porque qualquer imersão que a gente tenha naquela cultura, o tempo que for que a gente tiver que parar para observar, a gente tiver que parar para refletir, a gente tiver que ter isso jogado na nossa cara, eu acho importante para nossa construção cultural e para nosso desenvolvimento de argumento mesmo, de ideia sobre a questão indígena. Apesar, e eu vou fazer mais uma vez o merchan aqui, eu não tenho motivo financeiro nenhum para fazer isso, mas é por paixão mesmo, que se você assistir o Martírio, você vai ter uma ideia muito mais complexa, muito mais ampla dessa questão. Mas ainda assim, eu acho que todo mundo tem que assistir esse pajé, que chega no cinema brasileiro na quinta-feira dessa semana. Vem aqui se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, comenta aqui depois que você assistiu o filme, o que você achou, quais são as suas ideias, você concorda comigo ou não. Vamos manter um debate saudável e inteligente sobre cinema. Curte esse vídeo, clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que vai vídeo novo, divulga para seus amigos e é isso.